Olá, Motolama na área! Há muito tempo atrás eu fiz meu exame de motorista. Apesar de já ter quase 50 anos que eu fiz esse exame, e já fiz muita coisa em cima da motocicleta, eu acho que hoje eu não teria capacidade nem competência para enfrentar um exame de motorista nos moldes atuais. Hoje o exame foca tanto em pequenos detalhes, como dizia o Roberto Carlos, detalhes tão pequenos, coisas como só botar o pé no chão depois de olhar para trás, jogar a seta antes de contornar o cone. Isso para mim não funciona. E na realidade, eles tinham que ensinar ao motociclista a se comportar no trânsito. E não mimimi, que é o que eles fazem hoje. Vamos discutir isso mais tarde. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas curiosas não entendem. Oi, sou Arlindão, piloto de rally e enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Antes de começar a reclamar do sistema, que por si só já é um terror, vou contar uma historinha sinistra. É um caos que é do tipo, eu juro que aconteceu. E como tem uma pontinha de mistério nesse caos, eu vou criar o clima propício. Vou contar um caso pra vocês. Essa história aconteceu no tempo das vacas gordas. Ups, essa não. Assim, eram tempos em que até banco patrocinava enduro. Eram gordas mesmo. Aconteceu no grande Enduro Itaú, que se sucedeu lá na década de 80. Esse enduro saía de Búzios, ia dormir em Friburgo. No dia seguinte, largava de Friburgo para ir reclamar lá em Búzios. Conta que a boca pequena, que um piloto vinha descendo uma trilha só preocupado em manter a média, que era muito apertada. Ele estava a bordo de uma reluzente DT-180 super equipada e braba. Para vocês terem ideia da possante, ele tinha suspa dianteira de agrale e cheia de naftalina no tanque. O evento descia a serra vindo de Lumiar por uma trilha mega visual total. Daquelas que dá pra ver toda a baixada do ladinho mesmo da trilha. Mas a média justa não dava descanso. E o parceiro via junto, engatado com medo de atrasar. Eles desciam num trem muito ligeiro, quase macho ligeiro chegador. Numa cutucada mais afoita dos alicates, a frente escapou e a indômita moto foi embora rumo ao infinito. Por sorte ela foi sozinha. O cara sartou fora antes dela avançar pro sumidouro. O lugar se chamava Toca da Onça, em homenagem ao felino que atacava à noite. Aliás, o nome não foi dado à toa. Já era fim de tarde e o sol queria sumir, mas a moto não sumiu. Não, senhor. Ela pousou na copa de uma árvore que ficava uns 50 metros mais abaixo. Legal, né? Não, senhor. A árvore tinha uns 30 metros de altura do chão. Quer dizer, mesmo descendo lá embaixo, a moto ainda ficava lá nas alturas. O parceiro dele, besta, com a proeza de jogar a moto na árvore, ainda teve o jeitinho de perguntar. Como é que você fez isso, meu? Ainda com os olhos regalados, murmurou. Sei lá. Acho que ela foi pra lá por conta própria. Parecia a moto do gasto. Sim, ele lia o Motolama. Foi quando o parceiro reparou que estava ficando escuro e, muito assustado, perguntou. Mas como é que você vai tirar ela daí? Eu vou deixar ela ornando a árvore até amanhã de manhã. Querendo acalmar o cara e se mandar sem deixar a impressão de que estava abandonando o amigo. Faz o seguinte, fica aí esperando que daqui a pouco o pessoal da organização vem e te tira daí. Tá de sacanagem comigo? Se eu for esperar os caras aqui, fico até ano que vem. Me dá a carona pra eu avisar pro meu apoio que tá lá em Cabo Frio. Depois de muito esfrega na garupa,
pois a moto do parceiro não tinha pedaleira, nosso piloto foi dar lá em Lumiar, onde nunca mais foi visto. Contam que conseguiu uma carona numa Kombi preta, com 3 loiras monumentais. Falam ainda na região que à noite 3 motinhas com cabelo louro e soltando cheiro de naftalina sobem nas árvores e ficam uivando pra lua. O ruim é que fica espantando a criação com a fumaceira do óleo dos tempos. Se é verdade eu não sei, mas é o que contam lá pro sertão da onça. É sinistro isso, hein? Mas isso que vou contar agora também é sinistro. Desde criança, no tempo que era criança pequena lá em Barbacena, que para andar de bicicleta nem sonhávamos em usar capacete de bicicleta. Nossa liberdade se resumia em dar uma volta no quarteirão e, no máximo, ir ali 2 quadras para lá visitar a namorada, que nem era namorada, né? Eram tempos que tínhamos o sonho de ter uma moto para poder fazer longos passeios, participar de aventuras fantásticas. E no dia que finalmente algum maluco resolveu emprestar motocicleta para a gente dar uma voltinha no quarteirão, obviamente depois de algumas explicações básicas do tipo: a embreagem aqui, cuidado com o freio que é muito forte, acelera macio, a primeira é para baixo, o resto é para cima, e estávamos prontos. Eram explicações triviais que o maluco que resolveu emprestar a moto explicou antes de a gente dar uma voltinha no nosso quarteirão. Mas depois de dominar a manete em conjunto com o acelerador, ligar as 3 vezes porque ela morreu antes de sair, e finalmente conseguir sair, nós descobrimos que a sensação que a gente tinha é que a gente fez aquilo a vida toda. Mas na prática, não é bem assim. Tudo bem que dar uma volta no quarteirão com a moto emprestada, fugir do carro da polícia quando ele aponta lá na esquina, isso não te dá autoridade de sair andando de moto por aí. Antes disso acontecer, você tem que tirar a maldita da carteira de motorista. É aí que a porca torce o rabo. E antes do tal exame, você tem que fazer o curso de formação de condutor, nome CFC, que mais parece o nome de gás de ar-condicionado. Para aqueles que eu contei a historinha acima da bicicleta, fazer esse curso é bico. Basta decorar a sequência dos procedimentos, ligar a seta na hora certa, não botar o pé errado no lugar errado, olhar antes de fazer a curva e que tá tudo bem. Não, errado. Muita gente não teve esse arrojo de sair andando de moto antes de tirar a carteira. Aliás, a maioria só vai aprender a andar de moto realmente quando entra na motoescola. Tudo bem, lá tem instrutor que tem preparados, capacitados para ensinar a gente a andar de moto. Mas é meio sem graça, né? Cadê a emoção? Mas será que aprende mesmo? Mas na realidade estamos falando de 2 problemas separados. O primeiro é andar de moto. É claro que o instrutor está lá para te ensinar. Ele sabe o que ensinar, ele sabe como ensinar. Afinal, ele foi treinado para isso. Se não foi treinado, pelo menos ele já tem algum tempo que ele faz isso. E as pistas que são usadas para o aprendizado são legais, até parece uma pista de trial. Tem um zigue-zague, tem o 8, tem a prancha e tem a rampa. Não assim. O segundo problema é como é feito o exame. Não basta saber andar de moto. Tem que conhecer um monte de regrinha. Do tipo, ao fazer o zigue-zague, tem que jogar a seta antes de passar em cada cone. Para quê? Isso, para um candidato a motorista que já está nervoso, é um complicante. Ainda mais que se a estatística mostra que 3 em cada 10 são reprovados, isso deixa o cara mais tenso ainda. Mas até aí tudo bem, tudo tem que ter uma regra. Se a regra é boa ou não, isso é outra discussão, mas tem que ter uma regra. Mas o problema que eu quero levantar aqui é que os caras fazem o curso, aprendem a jogar setinha na hora certa, aprendem a botar o pé no chão antes de olhar, etc, 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 mas não tem prática de trânsito. Eles não têm a menor noção. Uma vez, bastante tempo atrás, há muito tempo atrás, fui contratado para dar aula de direção defensiva numa empresa que estava mudando um setor que fazia um serviço de automóvel e ia passar a fazer de moto. E para isso tinham que treinar vários alunos novos que não tinham experiência. Do grupo de alunos, uma boa parte já tinha moto e já tinha experiência de andar de moto na rua. Mas incríveis 40% nunca tinham andado de moto na rua e já tinham carteira. Esses caras iam ser soltos no trânsito sem a menor prática
para fazer isso. Aí eu pergunto, como é que um piloto sem experiência pode ser solto na rua portador de uma carteira nacional de habilitação? O exame foca apenas em pequenos detalhes, botar o pé no chão, olhar antes, jogar seta, não sei o quê. Mas o curso de motociclista nunca ensina como se comportar no meio do trânsito, como ficar na pista, se você pode ficar no meio da pista, você tem que ficar no canto, como se comportar no trânsito, como ultrapassar um caminhão. Enfim, não ensina nada de útil para o uso do dia a dia. A impressão que eu tenho é que os órgãos de trânsito estão tão focados em dificultar o exame e de jogar para a torcida, que eles não estão realmente preocupados se o cara sabe ou não andar de moto. Ou ainda pior, se ele está preparado para andar de moto. Fechar a viseira, jogar a seta, são coisas que me parecem tão sem importância diante ao perigo de um acidente mortal no meio de uma estrada ou na rua mesmo. Ninguém morre se tiver com a viseira aberta, mas se for fazer uma ultrapassagem mal feita, o buraco é mais embaixo. Os órgãos de trânsito passam a impressão, como eu disse agora há pouco, que estão jogando para a torcida. Eles fazem as coisas para os outros verem. Não estão preocupados realmente com a segurança. Basta ver onde é que eles colocam os radares. Colocam um radar no meio de uma reta, radar com limite de 50 km por hora, doido para provocar um acidente, porque o cara da frente freia e o de trás não vê, acidente. Tudo isso porque coloca o radar em lugar errado ou coloca o radar em lugar que fatura mais e não no lugar que protege o trânsito. Haja visto um monte de cruzamento perigoso que não tem nem radar. Na motoescola, assim como nos antigos cursinhos pré-vestibular, eles ensinam o candidato a passar no exame e não a ser um motociclista. O Conselho Nacional de Trânsito até tem um plano para estender as aulas para as vias públicas, para ensinar o piloto realmente a se virar no trânsito. Mas ninguém sabe, ninguém ouviu falar e ninguém sabe do que se trata. Bom, mas isso é outra discussão. Mas a novela não termina aí. Antes do candidato a motorista sentar a bunda na moto, ele tem que primeiro fazer um exame de vista. Claro, isso está óbvio. E depois tem que fazer um longo curso de regras de trânsito, para depois então ir lá sentar a bunda na moto. Mas espera aí, por que essas regras não são ensinadas na escola? Afinal de contas, regras de trânsito é útil para todo mundo, não só para motorista. Um pedestre que não saiba as regras de trânsito, ele está correndo um sério risco em meio das cidades. Em vários países, como já comentei aqui mesmo, costumam ensinar leis de trânsito na escola. É uma época ótima para você aprender. Você está com a mente aberta, estudando, com prática de estudar e com facilidade para aprender. Por que não faz isso? Mas não, tem que botar as autoescolas. Mas aí, como dizem, não teriam as dificuldades para vender facilidades. É o nosso sistema. Aliás, eu não entendo por que dificultam tanto esses exames e essas burocracias. Se afinal de contas, cada cidadão que tem uma carteira de motorista, ele vai comprar um carro, vai consumir gasolina, vai comprar óleo, vai comprar pneu, vai fazer manutenção e vai fazer a roda girar. Então por que dificulta isso? Eu acho isso meio um contrassenso. Mas afinal, quem sou eu para falar desses problemas de gestão num país que no momento está tão conturbado com outros problemas? Eu só acho que a raiz desses problemas está na forma como o Estado trata o cidadão pagador de impostos. Mas aí é outro problema que tenho até medo de mencionar. Mas eu tenho esperança que um dia nossos governantes vão olhar para o cidadão pagador de impostos com olhos mais de boa vontade, mais querendo acertar, mais querendo fazer a coisa certa, ao invés de jogar para a torcida. Se vocês tiverem algum comentário a fazer sobre isso, por favor, façam. Vamos debater esse assunto. E chega de reclamar. Até lá, um abraço, semana que vem. Não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, para esse trem poder existir e falar mal das coisas. Até lá, um abraço, valeu! Minha moto